Bruno, me explica como exatamente surgiu a vida na Terra. Pois é, né? Que tópico interessante, né? Hoje, inclusive, é um tópico interessante porque a gente está num momento em que a gente tem uma linha de pesquisa, que é a astrobiologia, que está procurando formas de vida fora da Terra. Será que a gente está sozinho no universo ou não? Essa é uma grande pergunta que a gente ainda tem que responder. Então, uma das formas de você responder essa pergunta é justamente tentando identificar como a vida evoluiu aqui na Terra para que, de repente, você consiga observar estágios de vida diferentes em outros planetas. Porque muita gente acha que a gente vai... descobriram vida fora da Terra. A galera acha que vai ter um monte de alienígena, um monte de bichinho andando por aí. E às vezes não. E às vezes vai ter um organismo parecido com uma bactéria, por exemplo, microscópico. Como é que você detecta esse tipo de vida estando num planeta a vários anos-luz daqui? Você detecta a partir, por exemplo, da composição da atmosfera. A partir de certos gases que só esses micro-organismos poderiam ter produzido, que não tem informação natural desses gases. Então seria uma forma. Então, essa linha que estuda a origem da vida aqui na Terra, ela também acaba encontrando possíveis evidências de vida que a gente pode encontrar em outros planetas. Marte, por exemplo, não tem vida hoje, aparentemente, pelo que a gente sabe. Pelo menos não superficialmente. Sim. Mas é possível que quando a gente mandar astronautas para Marte, e na nossa vida a gente deve ver o ser humano chegando em Marte pela primeira vez, se encontrem fósseis em Marte. Assinaturas biológicas de formas de vida que não existem mais, mas que existiram no passado. E isso também vai ajudar a gente a responder essa pergunta, porque imagina, filosoficamente, se a gente descobrir que o nosso vizinho mais próximo já teve vida. E fala, não só existe vida no universo, como o vizinho do lado aqui de casa É, verdade. já teve vida. Imagina no resto, então. Então a vida provavelmente vai ser bem mais comum do que o que a gente achava antes. E aqui na Terra, como que aconteceu? Né? Primeiro, é importante a gente entender quanto tempo faz que isso aconteceu. O nosso planeta, você sabe quantos anos tem? 4,5 bilhões? Exatamente. 4,56 bilhões de anos, mais ou menos. Cara, bilhão de anos é muito tempo. Se a gente pensar que um ser humano vive uma vida média, vamos dizer assim, de 80 anos, 100 anos parece muito. 1000 anos, nossa, já começa a perder de vista. E 1 bilhão de anos? Fala milhão de anos, bilhão de anos, é muito longe. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é traduzir para termos mais visuais. Isso. E aí um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo da jarda. A jarda é uma medida que foi criada pelo Luís XV, se eu não me engano, que é da ponta do nariz dele à ponta do dedão, com o braço esticado. Sério que foi por causa disso? Foi por causa disso. Então uma jarda era o tamanho do rei. Assim, da ponta do nariz do rei à ponta do Legal. dedão dele. Super egocêntrico, né? Mudava o rei e mudava a jarda, né? Então, se a gente for colocar toda a história da vida na Terra dentro desse espaço, vamos pensar que a ponta do nosso dedo é hoje e a ponta do nariz é o primeiro dia da Terra. Então aqui é 4,56 bilhões de anos. A vida no planeta só vai surgir mais ou menos no nosso ombro. Há mais ou menos 3,8, 4 bilhões de anos atrás. Mas essa vida que surge aqui não são os dinossauros, como as pessoas costumam achar. São formas muito primitivas de vida, bactérias e outros micro-organismos. Provavelmente, se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse para essa época, você ia olhar o mundo e falar, pô, não tem nada aqui. Olha para um lado, olha para o outro, você não ia ver evidências visíveis de vida. Vida visível no planeta só vai aparecer no meu pulso. Nossa. Aqui. Todo esse tempo, durante a maior parte da história da Terra, a vida era invisível aos nossos olhos. Ela era só na forma microscópica. Você começa a ter alguns organismos macroscópicos visíveis mais ou menos no pulso. E também não são dinossauros. Esses bichos aqui também são esponjas marinhas. Você tem algumas algas surgindo também nessa época. Mais ou menos 500 milhões de anos. Um pouquinho antes, mais ou menos uns 700 milhões de anos atrás. 700, 800 milhões de anos. Aí você tem, mais ou menos assim, chegando à nossa mão, uma grande explosão de vida, né, que a gente chama de explosão cambriana, onde os animais, que a gente vai chegar lá ao longo desse podcast, os animais com esqueleto duro, eles acabaram tendo uma grande vantagem evolutiva, uma grande proteção,
E eles acabaram se tornando dominantes. E aí, por ter um esqueleto duro, fossiliza mais fácil. E aí, quando a gente olha para os fósseis, dá a impressão que, nossa, a vida explodiu, mas não necessariamente. O que mudou agora é que agora a gente tem muitas evidências de animais de corpo duro, que não tinham antes. Então, fossiliza Interessante. mais no registro fóssil. Dá a impressão que veio do nada, mas não veio do nada. Na verdade, é porque ele preserva mais fácil agora. Aí a gente vai avançando. Os dinossauros são muito antigos, né? Os dinossauros vão surgir aqui entre a base e o meio do nosso dedão. Os primeiros dinossauros do mundo. Que isso. Olha quanto tempo na história do planeta não tinha dinossauro no mundo. Que pra gente é um negócio Que pra gente, nossa, é muito antigo, é muito tempo. Não, não é. tempo infinito praticamente pra gente. Exato. E cada vez que a gente lixa ou rói a unha, a gente tá acabando com a história da humanidade. Que é basicamente isso que nós somos. Não no sentido de falar, nossa, a gente não é nada, né? A gente é muito legal, assim, nós somos uma espécie muito interessante. Mas nós estamos aqui há pouquíssimo tempo. E pausa rapidinho aqui para você que tem interesse em descobrir mais sobre como era a vida no passado da Terra e aqui no Brasil. Eu com a minha esposa Amanda, lá do Zoomundo, nós estamos organizando a primeira expedição Zoomundo, uma expedição científica onde a gente vai levar você para conhecer evidências de uma era do gelo que aconteceu antes dos dinossauros. Nessa expedição, que vai acontecer no dia 7 de dezembro desse ano, 2024, a gente vai te levar para conhecer 2 parques geológicos em 2 cidades diferentes, aqui no interior de São Paulo, que é Itu e Salto, mais um museu com peças incríveis, uma das maiores coleções de fósseis do Brasil. Você vai conseguir descobrir com a gente um pouco dessa história de quando São Paulo estava embaixo de icebergs. E para ter mais informações, dá uma olhada no link que está aqui na descrição, ou então acessa zoomundo.com.br e vem com a gente desvendar a história da vida no Brasil. Os dinossauros surgiram no mundo há 235 milhões de anos, mais ou menos. E eles reinaram no mundo por 160 milhões de anos. Eles ainda continuam tecnicamente reinando porque as aves são dinossauros. Mas eles tiveram aquele período de ouro de grandes dinossauros durante 160 milhões de anos. A gente está aqui, o ser humano, Homo sapiens, se você considerar o gênero Homo, a gente está aqui há pouco mais de 2 milhões de anos. Se você considerar a nossa espécie, Homo sapiens, há 300 mil anos. Não é nada, assim, comparado com o que é a história da vida. Então, eu acho isso um ponto interessante para a gente ver. Olha quanto tempo demora para as coisas acontecerem. Então, ao longo da nossa jornada de hoje, vamos começar aqui, né? Como que surge a vida? Como é que algo inorgânico se torna algo orgânico? Essa é uma grande questão que ainda é muito pesquisada e que muitas vezes o pessoal acha que é a paleontologia que estuda essa questão, e não é. A paleontologia, ela não estuda como a vida se originou. Uhum. Ela estuda como a vida evoluiu ao longo do tempo. Ela estuda que a partir do momento que tem vida, ela se transforma dessa maneira. Mas a origem em si da vida está muito mais relacionada à bioquímica e à astrobiologia do que à paleontologia. Claro que pode ter paleontólogo que estuda também a origem da vida, mas são disciplinas mais relacionadas com a química. Por quê? Porque o surgimento da vida foi um processo químico. Então, para ter uma célula primitiva, o que é uma célula? Uma célula é uma unidade muito pequena, né, de um ser vivo. O ser vivo pode ser uma única célula ou ser várias, como nós somos. Mas o que é a célula? A célula é uma estrutura biológica que ela tem uma membrana envolvendo ela. Ela é uma bolinha de água cheia de nutrientes, com uma membrana em volta para isolar esses nutrientes do campo externo. E dentro dela, ela tem um código genético. E através desse código genético, ela consegue se replicar. Sim. Então, a célula precisa de energia, precisa de nutrientes para sobreviver, um metabolismo, consumir esses nutrientes e precisa de um processo de replicação. O que veio primeiro na vida? Veio primeiro a membrana? Veio primeiro o metabolismo? Ou veio primeiro a replicação? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Qual foi desses passos que aconteceu primeiro? Eles aconteceram todos mais ou menos na mesma época. E aí você pensa, nossa, mas como que assim uma membrana vai se formar sozinha? Elas se formam sozinhas até hoje. Sabe quando você derrama, por exemplo, um pouco de óleo em cima da água e elas não começam a formar bolinhas? Uhum.
Essas bolhas de gordura, elas formam por conta de uma questão de algumas moléculas de gordura, como os fosfolipídios, por exemplo, que eles têm uma parte deles que é hidrofílica, que gosta de estar encostado na água, e a outra que é hidrofóbica, que não gosta de estar encostado na água. A parte hidrofílica fica voltada para onde está a água e a parte hidrofóbica volta para dentro. Assim, ela não quer contato com a água. Então, uma membrana ela se forma justamente como se fosse um ímã magnético. Justamente quando você tem muitas dessas moléculas de gordura que elas vão se atraindo e acabam se juntando de uma forma que a parte hidrofóbica dessas gorduras fiquem voltadas umas para as outras e as partes externas, hidrofílicas, fiquem voltadas para o meio aquoso, né, para a água. E aí, quando você deixa isso rolar naturalmente, você tem vários lipossomos, que são várias bolhas de gordura que se formam naturalmente. Então, ter a formação de uma membrana não é difícil e não depende de um processo biológico. Ela se forma naturalmente, por conta dessa natureza química entre gordura e água, dessa interação. Sim, mas não necessariamente seria vida, né? Assim, Não necessariamente seria mesmo, porque existe até hoje bolhas de gordura, né? Você pode criar Certo. bolhas de gordura. Sim. Assim, e nem necessariamente está criando vida fazendo isso. Para ser vida, faltam duas etapas. Falta a etapa de ter um metabolismo e falta ter a etapa de replicação. Muito provavelmente, como que surgiu essa capacidade de replicação? Existem certas proteínas até hoje que se replicam sozinhas. Por exemplo, você lembra que uns tempos atrás a gente estava muito preocupado com uma doença que era a doença da vaca louca? Que contaminava as carnes e tudo mais. O que é a doença da vaca louca? Não é um vírus, não é uma bactéria, é um prion, que é basicamente uma proteína autorreplicante. Caramba, É cara. uma proteína que ela consegue captar tijolinhos de vida e fabricar novas dela. E ela vai fazendo isso, ela vai se replicando, replicando, replicando. O prion é uma vida? Você diria que uma proteína só que se autorreplica é um ser vivo? Provavelmente não, mas tem essa discussão de vírus. Vírus está no meio do caminho. Né? Vírus é vida ou não? Aí é outro podcast só para isso. Mas o prion ele é um exemplo de uma molécula autorreplicante. Que faz isso já naturalmente. Então você pensa que no passado pode ter surgido uma molécula autorreplicante com essa capacidade. Vai se replicando, replicando, replicando. De repente, ela vai se replicando no momento em que está se formando uma bolha de gordura. Aí a bolha de gordura aprisiona ela. Nesse momento do aprisionamento, você tem já uma protocélula. Você tem uma membrana e dentro dela água com nutrientes e aqui dentro uma proteína autorreplicante, ou uma molécula autorreplicante. Inclusive, isso daí é muito complexo, né? Esse processo. Porque veio um convidado aqui que ele é especialista em genética. Uhum. E ele falou a complexidade do que é uma célula. A gente não faz ideia, na verdade, do que... Ali, beleza, a gente sabe simplificadamente que tem uma membrana e essas coisas que a gente tá falando. Mas se a gente for aprofundar ali, o que é aquilo ali? Por que acontece? A gente ainda não sabe, né? E a grande questão é que não é difícil uma proteína, uma molécula autorreplicante dentro de uma célula, mas como uma começou a conversar com a outra. Exato. Porque hoje em dia as nossas células conseguem controlar a membrana. Elas controlam a membrana, elas replicam a membrana, faz a membrana dividir, abrir, fechar. E como que esse processo aconteceu? Isso é muito difícil de explicar, porque não deixou registro fóssil. Então, a gente sabe mais ou menos o caminho que deve ter acontecido. E a grande questão é falar que a gente tem a impressão de que aconteceu do nada e foi de repente, mas na verdade é que é o tempo profundo, demorou muito tempo para isso acontecer. Foram bilhões de anos para a vida chegar nesse ponto. E aí eu gosto de dar um exemplo. E esse algoritmo de seleção é o que a gente chama de seleção natural. Que é quando você tem uma variabilidade muito grande. Então você tem vários indivíduos sendo formados. Cada um desses indivíduos é diferente. Eles não são iguais. Tipo, o seu irmão não é igual a você, o seu primo não é igual a você. Só que, eventualmente, uma ou outra característica pode acabar tendo uma vantagem. O indivíduo que tem essa característica que é uma vantagem, tem mais chance de sobreviver, ele passa isso para frente.
E aí tem mais chance de gerar descendentes com essa característica. Sim. E isso, ao longo do tempo profundo, de milhões e milhões de anos, é o que vai tornando as espécies do jeito que elas são hoje. E eu gosto de dar o exemplo porque hoje a gente usa esse algoritmo de seleção natural para jogo de videogame, por exemplo. Muitos bots de jogo, tipo, você está jogando Counter-Strike. E aí você tem ferramentas lá de... como é que chama? Eu esqueci o nome, mas é dificuldade adaptativa. O que é a dificuldade adaptativa? É seleção natural. Você ensina o programa... Entendo. Você ensina o programa a falar, por exemplo, crie 10 bots. E você cria variabilidade nele. Então, esse aqui pula mais. Esse fica mais escondido. Esse vai usar tal arma, esse vai usar aquele. E bota eles numa partida. Aí você pega os 2 últimos que morreram. Uhum. Você fala, beleza. Aí você pega qual a característica que eles tinham que os outros não tinham. Aí você replica mais 10 desses. Só que cada um com uma nova variabilidade. E aí você tem mais 10. Quais foram os 2 últimos que morreram? Replica eles de novo. E aí o que acontece é que você tem a impressão de um desafio constante. Porque não só você está ficando melhor treinando, mas os bots estão ficando melhor também. Porque até então acontecia muito isso, né? Você se acostumava com o jeito que o computador jogava e aí depois perdia a graça, né? Você matava eles rapidinho, sabia todos os padrões. E hoje, nos jogos mais recentes, os padrões estão se tornando imprevisíveis, porque eles estão aprendendo com você. Então, o bot do jogo que está na sua máquina não é o mesmo que está na minha. Porque o que está na sua máquina se adaptou ao seu estilo de jogo para trazer para você a melhor dificuldade possível. Sim. E para mim do mesmo jeito. E não a mais difícil. Às vezes ele pode ser programado também para tipo, se o player, né, se o jogador tá morrendo muito, então diminui a dificuldade. Diminua a velocidade em 10%, por exemplo. E aí ele vai se ajustando de uma forma que fique o desafiador no nível certo para você. Não fica nem muito difícil, nem muito fácil. Nem muito fácil. Então isso é muito legal. E a gente copiando a natureza. Porque a natureza é basicamente isso, né? A natureza, você tem esse processo natural que acontece, só não tem a parte de ficar mais fácil, porque nunca fica. Porque a seleção natural é uma corrida armamentista. Então, enquanto um predador se adapta para um ponto, a presa adapta para outro e constantemente isso acontecendo. Então, quando a gente vai lá para a origem da vida, fala, nossa, como que isso aconteceu? Foram milhões e milhões e milhões de anos e milhões de gerações de tentativa e erro. Tem um monte de célula primitiva que ficou perdida no passado que não teve a menor chance de sobrevivência. E como que era possivelmente esse ambiente primitivo? A vida na Terra, provavelmente ela não surgiu na superfície da Terra. Ela surgiu no oceano profundo. Porque no começo do nosso planeta, você não tinha camada de ozônio. Não tinha uma camada protetora contra a radiação solar. Não tinha muito oxigênio livre disponível na atmosfera. Então, o que acontece com isso? Como não tem oxigênio, a água protegia. A água protegia da radiação. Exatamente. Então, a vida provavelmente se formava na superfície também. Mas a radiação imediatamente destruía essa forma de vida. Então, a vida estava se formando nas camadas mais profundas. Mas onde exatamente ela estava se formando? Provavelmente numa região rica em nutrientes. Mas o que é nutriente se não tem vida ainda? Nutrientes são uma grande variedade de compostos químicos. Então você tem, por exemplo, você tem minerais, você tem compostos dissolvidos, você tem aminoácidos, você tem vários grupos de moléculas diferentes, são vários tijolinhos da vida, e é nesses ambientes ricos em variedade dessas moléculas onde a vida surgiu. Muito provavelmente, ela surgiu nas regiões das fumarolas hidrotermais. São aquelas chaminézinhas lá no mar profundo, sabe? Que fica saindo aquela fumaça preta. O que é aquela região? Aquela região... Ainda existe isso hoje. Tem até hoje, exatamente. Aquela é uma região onde você tem uma crosta terrestre mais fina e cheia de rachaduras. Então, a água ela penetra nessa crosta terrestre. Só que conforme ela está se aproximando mais do manto, ela fica mais quente.
ela começa a esquentar, ela evapora, aí ela sobe de volta. E aí, quando ela está subindo de volta, ela está dissolvendo todos os minerais da rocha ali do lado. E como é uma região que está muito próxima ali do manto da Terra, você tem minerais raríssimos ali. Você tem compostos químicos que não são comuns no resto da natureza. Então pensa, a água desce, esquenta, dissolve esses minerais nas rochas e volta subindo com tudo. Que volta saindo aquela fumaça. Que na verdade é vapor de água. Só que quando esse vapor de água entra em contato com a água gelada do mar profundo, ele vira água líquida de novo. E aí decanta todos esses materiais. Então vai acumulando ali muito material. E aquilo ali é uma fábrica de fazer ser vivo. É uma fábrica. E aí provavelmente num ambiente primitivo, com esse calor ali cozinhando todos esses tijolinhos da vida, com essas moléculas de gordura aparecendo e eventualmente você tem radiação, você tem energia elétrica envolvida, muitas vezes tem tempestades, por exemplo. É como cozinhar um bolo, né? É como cozinhar um bolo. Tem toda uma receita, fermentação, temperatura, tudo certinho ali para dar certo. Exatamente. E por que deu certo ali? Na verdade tem, sim, centenas de fumarolas, né? Nem todas dão certo, mas em alguma foi dar certo. E aí, isso é interessante porque sempre traz uma pergunta. Se esse ambiente existe até hoje, por que a vida não continua surgindo até hoje? Nossa. Se ela surgiu no passado, exatamente dessa maneira, em ambientes que existem até hoje, o que impede ela de surgir de novo? E aí, uma das possíveis respostas para isso é que não tem nada que impeça, que a vida continua surgindo até hoje. Só que a partir do momento em que a vida surge, tem uma coisa que não tinha antes. Outra vida. Outra vida. Nossa. Então uma bactéria, ela Incrível, imediatamente engole. Uma vida... É basicamente, né, um meme de nossa vida, eu estou vivo, que bonito. Minha. Devorado por uma bactéria.